Olá, meus queridos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a gravar as nossas aulas inicialmente, tá? Por conta do Covid-19, a gente não pode ter as aulas presenciais por um motivo bem óbvio, certo? Então a gente vai gravar as nossas aulas. Para quem tem acesso via Google Sala de Aula, vai ser bastante interessante essas aulas. E para aqueles que não têm acesso, a escola está com um mecanismo de enviar esses materiais impresso, tá? Esse conteúdo de aula está indo impresso para quem não tem acesso. Infelizmente, para quem não tem acesso, tem que ser impresso, certo? Muito bem, nós estávamos falando na aula do primeiro ano, lembrando que é uma aula de cinemática que é o estudo do movimento. Nós estávamos falando sobre os conceitos iniciais. A gente já debateu sobre esses conceitos em sala e antes disso nós tivemos uma retomada em alguns conteúdos matemáticos, alguns conceitos matemáticos, para poder entender como que são as medidas científicas com notação científica, né? As medidas que usam potências de base 10. A gente fez essa introdução à temática e depois entrou nos conceitos iniciais de cinemática e estava começando a definir velocidade escalar média, ok? Então vamos continuar desse ponto de onde a gente parou, a partir dos conceitos iniciais e da definição de velocidade escalar média. Então tá, só uma breve retomada nos conceitos iniciais de velocidade escalar média. Para entender essa velocidade escalar média, a gente precisa entender alguns conceitos como posição, por exemplo. Nós adotamos o eixo x do plano cartesiano como referência e esse eixo, como referência, ele tem várias marcações, né? O zero como sendo a origem das posições, de 0 para números positivos, vai aumentando os valores de posição. Então nós definimos a posição como sendo uma distância de um ponto até a origem, que é o marco zero desse eixo x. Eu posso me deslocar para a esquerda, para a direita, né? Enfim, eu posso ir para números positivos ou números negativos, tanto faz. E aí eu vou ter a minha posição, que é a distância do ponto onde eu estou em relação ao marco zero do eixo x, tá? Posso definir também o deslocamento. O que é um deslocamento? Se eu estou na posição 5 metros, tá? Posição 5 metros, o que isso significa? Eu estou a 5 metros do ponto inicial, que é o 0 metros. Então eu estou nessa posição. Depois, no decorrer de um certo tempo, eu vou para a posição 10 metros. Quanto que eu andei da posição 5 metros até a posição 10 metros? Eu andei 5 metros, né? Por quê? Porque eu estava já na marcação de 5 metros, vou me deslocar até a marcação de 10 metros. A diferença, o tanto que eu andei, é somente 5 metros. Então esse é o meu deslocamento. Deslocamento é a diferença entre o ponto que eu estou em relação ao ponto que eu estava, né? Só a diferença de distância entre os dois pontos. Posição, deslocamento, e esse deslocamento ele caracteriza um movimento. O que seria o movimento? O movimento é uma troca na posição. Sempre que um móvel, sempre que um objeto qualquer troca a sua posição em relação a algum referencial, ele está em movimento. Por que em relação ao referencial? Porque eu posso colocar o referencial no chão, como geralmente é feito, você coloca o referencial na superfície da Terra e considera ela como sendo parada. E aí as coisas em cima da superfície da Terra estão em movimento. Mas eu posso considerar que o movimento ele é relativo, né? Eu preciso dar um ponto de referência para esse movimento e trocar o ponto de referência desse movimento. Eu posso colocar esse referencial em qualquer lugar. Por exemplo, eu vou colocar essa caneta em movimento em relação ao celular. Caneta em movimento em relação ao celular, que está me filmando aqui, tá? Ele está em movimento. Você vê na frente do vídeo essa caneta em movimento, tudo bem? Mas se eu tirar ele do suporte, se eu tirar ele ali do suportezinho e fazer com que ele ande junto com a caneta,
Aí você vai ver como se a caneta estivesse parada na frente da imagem. Então, a caneta em relação ao celular, nesse caso, estaria com velocidade zero, estaria parado, um em relação ao outro. Claro, todo o fundo vai estar se movimentando, né? Mas a gente não está considerando esse fundo aí. Tudo bem? Então, o movimento, ele é relativo. O movimento é relativo. O exemplo da câmera filmando é muito bom para você entender movimento relativo. Você abre a câmera do celular e o que você vê na câmera do celular, você vai entender como sendo movimento ou não. Então, tenta lembrar da situação do ônibus, quando você andava de ônibus, agora não pode. Quando você estava no ônibus, sentado no seu banco, você olha para o passageiro da frente. Se você apontasse a sua câmera para ele, você ia ver ele em movimento ou em repouso. O passageiro que está na tua frente em relação a você. Você vai filmar ele, você vai ver na câmera do seu celular, a imagem dele está parada. Em relação ao celular está parado. Então você pode dizer que o caroneiro, o passageiro da tua frente, está em repouso em relação a você. Mas o ônibus ele está se deslocando. Em relação ao chão, está todo mundo em movimento. Mas um em relação ao outro, dentro do próprio ônibus, estão em repouso, ok? Então, só para entender a questão de o movimento ser relativo. E por último, velocidade. Velocidade que é um conceito que vem trazer a noção de quantidade que se anda, né, o deslocamento de um objeto qualquer em relação ao tempo que leva para ele fazer isso, tá? Porque todo deslocamento demanda um certo tempo. Você sai de um ponto A, vai até um ponto B, leva tempo para fazer isso. Quanto mais rápido você faz esse deslocamento de A para B, maior é a sua velocidade. Então, a velocidade ela é definida matematicamente como sendo o quê? A quantidade de espaço que se percorre em relação a quanto tempo leva para isso acontecer, tá? Qualquer objeto que tenha velocidade, qualquer objeto que tenha deslocamento, na verdade, vai ter uma velocidade, certo? Nós fizemos eu fiz em algumas salas que deu tempo, as turmas da tarde deu tempo de fazer, não lembro as outras, um experimento bem simples que é para calcular a velocidade de uma formiga em movimento. Você vai rastreando o movimento da formiga, vai fazendo pontinhos, né? Vai olhando ela se movimentar, vai fazendo pontinhos e marca o tempo. Pega uma base de tempo de 1 minuto, enfim, e vai marcando por onde a formiga anda. Depois você mede toda essa distância que ela andou e pega o tempo que levou para a formiga fazer esse trecho caminhando e aí você calcula qual é a velocidade da formiga. Dá para calcular a velocidade de qualquer objeto que tenha um deslocamento, beleza? Vamos falar nessa aula da unidade de medida para a velocidade. Existem duas principais medidas de velocidade, que são quilômetro por hora e a outra metro por segundo. A unidade de medida para a velocidade mais usual, mais do cotidiano, é o quilômetro por hora. Porque nós nos deslocamos mais ou menos na escala dessa medida, né? Nós andamos quilômetros e levamos algumas horas. Isso para fazer deslocamento entre cidades. Tudo bem? Então a medida mais comum para nós é quilômetro por hora. Mas nas medidas científicas é comum usar o metro por segundo. O metro por segundo é uma medida científica e eu vou mostrar qual é a diferença entre elas. O que significa 1 km por hora? Significa que eu estou andando 1 km de espaço a cada 1 hora de tempo, tá? Então eu olho no meu relógio, passa o tempo de 1 hora e aí eu consegui andar o espaço correspondente a 1 km. É isso que significa 1 km por hora. Então se você está dentro de um carro e o carro está marcando lá no seu marcador de velocidade 80 km por hora, saiba que se a sua velocidade não mudar nesse intervalo de tempo de 1 hora, você consegue fazer percorrer um total de 80 km, tá? 1 hora, 80 km. Claro, numa situação do cotidiano, é difícil de acontecer isso. Por quê? Porque o carro ele aumenta a velocidade, reduz, né? Passa
um animal na frente, você tem que reduzir, tem que passar uma lombada, você tem que reduzir. Isso vai fazendo com que a velocidade ela diminua, tá? Mas os nossos exercícios, os nossos exemplos, vão sempre utilizar velocidades constantes, pelo menos nessa parte inicial. Nós vamos trabalhar com velocidades constantes. É como se o automóvel, ao iniciar o seu movimento, ele já inicia com 80 km por hora. E aí ele continua até o final do movimento com 80 km por hora. Tudo bem? Isso serve para facilitar um pouco os cálculos nesse início dos estudos. Certo? Agora, qual é a diferença de km por hora para metro por segundo? É só olhar para as unidades. A unidade de medida de distância está em quilômetro e 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá? 1000 metros. E a unidade de tempo, tempo de 1 hora, se eu quero saber em segundos, quanto corresponde? Bom, você vai pensar o seguinte, 1 hora tem 60 minutos, beleza. 1 minuto tem 60 segundos, tá, tudo bem. Então, 1 hora tem 60 minutos vezes 60 segundos. 60 vezes 60, eu tenho 3.600. Então, 1 hora tem o equivalente a 3.600 segundos, tá? E aí, olhando para cá, ó, a gente vai ter uma medida que é, se eu pegar aqui quilômetro por hora, do lado de cá metro por segundo, fico com 1 dividido por 3,6. E este é o númerozinho mágico, 3,6. Esse é o número que você vai utilizar para fazer as conversões de velocidade, tá? Se eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora, quero passar para metro por segundo, eu vou usar o número 3,6. Em uma das flechas verdes você vai multiplicar, na outra flecha verde você vai dividir. E agora? O número tranquilo, né? O número dá para saber que é o 3,6. Porque 1 hora tem 3.600 segundos. Dá para lembrar rápido desse número. Mas e para memorizar, qual é a operação que eu uso para trazer daqui para cá e de lá para cá? Qual é a operação? Será que eu multiplico ou eu divido? Geralmente é essa a dúvida. Tem um macetezinho bem interessante que eu vou te passar agora. É o seguinte. Você vai pensar que quilômetro é uma medida de distância bastante grande. Tenta andar 1 quilômetro que você vai saber. É um pouco grande. Em comparação com a medida de distância, metro. Agora compara, tenta andar 1 quilômetro em comparação a andar 1 metro. Para andar 1 metro você dá um passo, né? 1 ou 2 passos, dependendo do tamanho da pessoa. Para andar 1 quilômetro você vai ter que dar vários passos. Pelo menos uns 1.200 passos, 1.300 passos. Então, quilômetro é uma medida grande. Metro é uma medida pequena, beleza? Segue a linha de raciocínio. Mesma coisa com a hora. 1 hora tem 3.600 segundos, é uma medida grande de tempo. E 1 segundo é uma medida pequenininha de tempo. Então, pensa bem. Se isso é grande e isso é pequeno, quando eu quero converter um número grande, fazê-lo ficar pequeno, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico ou eu divido ele? Para que ele diminua seu tamanho. Para que eu diminua uma medida que é grande, eu quero que ela fique pequena, eu vou fazer uma divisão, tá? Então você pega uma velocidade em quilômetros por hora, divide por 3,6 e aí vai cair em metros por segundo. Agora o oposto. Eu tenho uma medida aqui que é pequena. Eu quero aumentar ela, quero trazer para uma medida grande. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, porque multiplicando o número aumenta, né? É só um raciocínio matemático bem básico. Então eu tenho metro por segundo, multiplica por 3,6, vou obter em quilômetros por hora. Por exemplo, fazer aqui um exemplo, eu tenho 20 metros por segundo, quero passar para quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Metro por segundo é uma medida pequena, quero passar para uma medida grande, multiplica. Então, 20 metros por segundo, 20 vezes 3,6,
Isso vai me dar um valor de 72 quilômetros por hora. Né? Então, 20 metros por segundo é uma velocidade equivalente a 72 quilômetros por hora. É mais ou menos o limite das nossas rodovias estaduais aqui em Santa Catarina, 80 km por hora, né? 72 está perto do 80. Então você sabe que o seu carro vai andar aproximadamente 20 metros a cada 1 segundo que passa para andar dentro do permitido por lei, ok? Para a aula de hoje era isso que nós tínhamos. Nas próximas aulas eu vou mandando mais conteúdo para vocês e exercícios para vocês resolverem em seus cadernos, ok? Um abraço, galera, e até a semana que vem.